E aí eu gosto de imaginar nessa parte que os anjos se moveram lá e falaram assim, ó Deus, ele não foi chamado pra essa batalha aí, mas ele tá falando que vai em nome do Senhor, então agora eu acho que o Senhor vai ter que ir lá cuidar dele. E aí Deus vai lá e cuida ele e faz com que a pedra acerte na testa do gigante Golias e ele cai ali e morre, todos são felizes para sempre. Só que não são felizes para sempre, mas a história acaba assim. Preciosa, que maravilha! Você aqui comigo de novo para mais uma aula que, olha só, sou suspeita em falar, porque hoje a gente inicia o livro de Josué. Josué é aquele livro assim, ó, maravilhoso. Depois do Pentateuco, a gente entra de cara no livro de Josué, onde a gente começa a ter um desenrolar do povo de Israel, que até então estava no deserto, estava caminhando em busca da Terra Prometida, e essa Terra Prometida nunca chega, e a gente ali ensinando para as crianças que as pessoas ainda estavam dentro do deserto, caminhando na Terra Prometida, e a Terra Prometida nunca chegava, pois agora a Terra Prometida chega, e o livro de Josué é exatamente isso, é o registro da conquista de Canaã, quando Deus falou ali que ia dar essa terra para Abraão, enfim, agora é o cumprimento dessa promessa. O que antes era só uma promessa, agora se torna real com a liderança de Josué, porque Moisés faleceu, não entrou na terra prometida também porque desobedeceu, o poder da desobediência que eu sempre falo. E agora, enquanto Josué lidera o povo, Deus vai dando vitória para o povo de Israel nas batalhas em prol da conquista de cada uma dessas terras. E enquanto o povo se posiciona em obediência a Deus, eles recebem todas as bênçãos possíveis. Quando eles desobedecem a Deus, a consequência disso é lícita. Então, o que eu já falei agora é o propósito do livro de Josué. O livro de Josué, agora abra ali o seu e-book, pegue o seu e-book e faça esse acompanhamento comigo. Se você não tá nesse planejamento ainda, a gente já tem disponível todos os livros do Pentateuco e agora o livro de Josué, com todos os links disponíveis para você baixar e ter acesso a esse planejamento mensal. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo todos os links para você aderir e colocar em prática aí com as suas crianças, para você ter realmente essa ordem cronológica para ensinar as crianças. É muito diferente quando você ensina a criança em uma linha cronológica da Bíblia, porque ela passa a entender, ela passa a se situar dentro da história conforme acontecia, e esse é o propósito aqui do MNE, Projeto Mergulhando nas Escrituras, onde a gente está estudando a Bíblia por completo, e aqui a prova viva, que alegra o meu coração, é já chegar no livro de Josué, e assim a gente vai avançando cada vez mais. Quem já adquiriu o planejamento, tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo tá dentro do nosso planejamento mensal. O autor, então, não se sabe quem é o certo, já que esse livro foi escrito após a morte de Josué, pelos dados históricos, então não se sabe certo quem é o autor desse livro. Ele tem 24 capítulos e os personagens principais são Josué, como líder do povo na guerra, e o próprio povo de Israel na conquista da Terra Prometida. Os assuntos centrais que eu sempre trago aqui, que você tem que ter na sua mente como professora do Ministério Infantil, você precisa conhecer a Bíblia. As crianças não são obrigadas ainda a conhecer a Bíblia. Muitas delas estão conhecendo com você. Mas você, como professora do Ministério Infantil, você tem que ter conhecimento básico, o básico do básico, para ensinar as suas crianças. Porque, afinal, como você vai ser professora de Ministério Infantil? Como você vai ensinar as crianças algo que nem você sabe? Afinal, Ministério Infantil é um evangelismo. Você está ali ministrando os corações das suas crianças. Então, você precisa ter o conhecimento das Escrituras Sagradas. E quanto mais você conhecer a palavra, melhor vai ser o domínio que você vai ter das Escrituras no momento que você estiver ali com as crianças. E isso vai facilitar. Olha a Patrícia já indo para longe aqui, ó. Isso vai facilitar as suas aulas, porque ao invés de você ficar presa só no contexto do planejamento que você fez ali, você vai sair desse mundinho, só do X e do Y, você vai sair dali, você vai poder ampliar o seu conhecimento na aula, porque você vai saber dos assuntos além daquilo que você estudou para a lição. Então, eu sempre aconselho que você seja conhecedora, estudante da palavra de Deus, e isso consecutivamente.
Calma que para isso nós estamos aqui, por isso que eu gravo para você aqui sempre, porque tudo que eu posso passar para você aqui, eu tô aqui disponibilizando pra gente estudar a Bíblia de uma forma fácil, de forma criativa, de forma inesquecível para suas crianças. Então, voltando pro nosso planejamento, sobre os assuntos centrais desse livro são básicos. O primeiro, Deus escolheu Josué como líder do seu povo, como novo líder, já que Moisés, o antigo líder, desobedeceu e não adentrou a terra prometida. Agora, o povo de Israel se encontra sendo liderado por Josué para conquistar a terra que Deus deu para eles. Deus cumpre as suas promessas. Aqui no livro de Josué fica claríssimo cumprimento por cumprimento, por cumprimento, por cumprimento das promessas que Deus fez a Abraão, tudo que Deus falou para Moisés. Agora a gente encontra aqui no livro de Josué o cumprimento dessas promessas. Deus revela o seu poder incontestável nas batalhas. Quem gosta de filme de bang bang, de história de guerra, de luta, o livro de Josué é o melhor, porque possui várias histórias de batalha sobre como Deus venceu as batalhas com o povo de Israel. Vou deixar aqui, vou procurar, mas eu vou deixar aqui nos cards um link que tem um congresso, não me lembro que ano que foi, que a gente fez, a ministração era sobre soldados, exército de Cristo, e eu usei para ministração uma passagem ali do povo de Israel, onde eles vencem a guerra louvando a Deus, e a gente colocou a igreja para encenar, ficou maravilhoso. Então, vou deixar o link aí para você assistir também. Também, outro assunto central, Deus quer que o seu povo confie na sua palavra e obedeça às suas ordens, é mandamento, obediência. E Deus sempre tem um método estratégico para liderar o seu povo e para libertar o seu povo do inimigo. O contexto aqui desse livro, eu já falei algumas coisas, então agora você já tá entendendo que finalizando o Pentateuco, como que encerra o Pentateuco? Moisés, o antigo líder, agora morre, ele só avista, Deus permite que ele pare no monte, olhe, aviste a terra, mas ele não iria desfrutar da promessa, porque ele desobedeceu a Deus. Ponto. Não vou entrar, porque senão começa a falar e o vídeo fica longuíssimo aqui. Mas aí, como é que começa Josué? Agora, pensa só, o povo tá sem líder, Moisés morreu, alguém precisa assumir o controle do povo para ensiná-los a colocar em prática lá dentro da terra prometida tudo aquilo que eles haviam aprendido aqui fora. Então, agora, antes, o que era um preparo, agora passa a ser posto em prática quando eles adentram a terra. Sempre gosto de enfatizar aqui o poder de escolha que nós temos. O livro de Josué é muito claro, porque mesmo o povo sabendo de tudo que eles não podiam fazer e de tudo que eles podiam fazer, pois eles sabiam das consequências e das bênçãos, eles tinham dois caminhos a escolher. E mesmo eles tendo a possibilidade de escolher o melhor caminho com todas as bênçãos, algumas vezes eles caíam, sei lá, eles esqueciam, eles olhavam para os outros povos, enfim, e eles seguiam o caminho ruim. Então, o livro de Josué é perfeito para você frisar em todas as aulas o poder de escolha que nós temos. A gente vai estudar aqui, se você ainda não conhece muito bem o livro de Josué, fica tranquila que a gente vai estudar aqui muito profundamente cada uma dessas lições para a gente extrair lições realmente objetivas e de muito aprendizado para as nossas crianças. Os assuntos básicos ali para você ter conhecimento, deixei alguns ali para você analisar. Uma dica bem bacana para você, pega esse PDF, pega esse pedacinho que eu deixei ali pra você, assuntos básicos para ter conhecimento, que é um item que tem em todos os planejamentos, todos os livros eu coloco esse pedacinho ali, assuntos básicos para ter conhecimento. Dica preciosa, anota ali, ó, nem no meu curso do Início à Excelência eu dei essa dica aqui, vou dar agora a dica pra você. Pega esse trecho do PDF e você vai na frente do seu espelho, e eu olhei pra lá porque eu tenho um espelho ali também, você vai na frente do seu espelho e você vai pegar cada um desses itens. Eu tenho ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenho 8 itens ali que eu coloquei como assunto básico pra você conhecer dentro do livro de Josué. Meu conselho pra você: vai na frente do espelho e começa a explicar pra você mesmo cada um desses itens. Então eu vou falar só o primeiro. Josué, escolhido como novo líder do povo, recebendo a ordem de ser forte e corajoso. Aí você, para você mesmo, vai começar a se explicar o que é esse item. Quando foi que aconteceu isso? Qual é essa parte da história? Você começa a contar para você, aí você vai ver que
você sabe a Bíblia, você conhece, muitas vezes você só se prende por algum aspecto de timidez ou porque você acha, quem sabe, que não tem o domínio de contar a história para as crianças, mas você vai ver, faz esse teste aí com esses 8 itens e você vai ver o quanto de Bíblia você conhece e o quanto de Bíblia você precisa ainda conhecer, porque eu elenquei ali 8 pontos que são muito fáceis, como por exemplo, a mulher chamada Raabe que acolheu os espias aqui dentro do livro de Josué. Ah, como é que aconteceu essa história? Então, Josué mandou que 2 espias fossem lá, assim, assim, assim. Começa a contar para você mesmo se explicar. Uma forma de aprendizagem que é comprovado é você ensinar o que sabe a outras pessoas. Quando você ensina aquilo que você sabe, você também tá aprendendo e gravando conhecimento na sua mente. Deixei ali para você então as 5 lições do nosso planejamento para você analisar todas elas com o objetivo de cada uma. E a nossa lição de hoje é o novo líder Josué e os segredos de se tornar um líder conquistador. O objetivo dessa lição, então, é ensinar que Deus escolhe quem Ele quer para viver projetos lindos, projetos desafiadores e que para isso Deus vai nos dar sempre instruções para seguir os planos que Ele tem na nossa vida. Deus chamou, então, Josué para ser o novo líder de Israel. Quando você estiver frente à sua turma, pergunte a eles o que eles entendem como líder. O que é ser um líder? E eles vão te dar várias sugestões do que é ser um líder. Mas dependendo da idade dessas crianças, elas não vão falar que ser um líder é difícil ou que ser um líder é trabalhoso. Elas vão falar que ser líder é mandar em alguém, é dar instruções, enfim. Só que quando Deus chamou Josué para ser líder do povo, Deus não estava dizendo, ó, Josué, vai ser tudo maravilhoso, o povo vai te obedecer, o povo vai seguir as tuas instruções. Não. Deus chamou Josué para ser o líder do povo e falou para ele, ó, Josué, tu vai ter que ser forte e corajoso. Eu tô te mandando, seja forte e corajoso. É como se Deus parasse por um instante, eu gosto de imaginar essa cena, e pegasse Josué e falasse, ó, Josué, eu escolhi você, você tá apto sim a liderar esse povo. Cuida do teu coração, centraliza o teu coração da tua casa em mim e as pessoas que quiserem te ouvir, elas vão te ouvir. Algumas pessoas não vão ouvir mesmo e é sempre assim em qualquer lugar que você for. Sempre vai ter alguém que vai estar disposto a te ouvir como professora do Ministério Infantil, vai ter pessoas que não vão te ouvir, que vão esnobar por algum motivo ou outro, mas sempre vai ter aqueles que escolhem. Lembra? Caminho, a gente escolhe qual caminho a gente quer seguir. Então Deus sabia que o povo precisaria de um líder que fosse pulso firme para liderá-los quando eles entrassem na Terra Prometida, porque eles sabiam que à primeira vista que o povo tivesse com aquele povo, que faziam coisas diferentes, eles iam ter a curiosidade de também começar a se misturar, e aí Deus falou, não, peraí, a gente precisa ter um líder com alguns requisitos, e hoje a gente vai ver 3 requisitos, 3 segredos que Josué tinha na sua vida, que ele executou na sua vida, que o tornou um líder conquistador. Pensa, Josué entrou na terra liderando o povo e de pouquinho em pouquinho foi conquistando cidades. Maravilha! Segredo número 1. Deus mandou que Josué fosse forte. Deus mandou que Josué fosse forte. Sem dúvida, olha só, a força ela é indispensável para qualquer atividade física que nós formos fazer. Porém, quando Josué ouviu de Deus, seja forte e corajoso, Deus não estava falando apenas do braço forte que Josué deveria ter ao enfrentar as batalhas que viriam à sua frente. Pelo contrário, Deus estava falando para Josué que além da sua força física, ele precisaria ter dentro dele a força que vem de Deus. Porque sempre que você contar com a força do seu braço, você vai perder a batalha. Josué precisava entender que a força principal que ele precisava no seja forte era a força que vinha de Deus e que estaria com Josué onde quer que ele passasse liderando esse povo. Prova viva disso, de que a força só do nosso braço não compensa a força espiritual, é o caso de Sansão, que era o homem fortão, o fortão do cabelão, que foi seduzido por uma mulher que o deixou fraco. E quando a mulher corta seus cabelos e o trai ali, a Bíblia fala que o Espírito de Deus sai da vida de Sansão, porque Sansão não tinha entendido que não adiantava ser fortão, musculosão, mandar direct para várias menininhas ali, e no final de tudo ele ser um fraco espiritual, deixar o seu espiritual falecer diante da sua força, no qual
diante da sua potência apenas física. Esse é o caso específico para comprovar para as crianças que a força física não tem valor no mundo espiritual. Tô dizendo que não pode fazer academia, não pode não tô falando isso. Tô falando que não adianta nada você ser bonito por fora, ser musculoso por fora, ser forte por fora e por dentro ser sepulcro caiado, por dentro ser podre ou ser uma pessoa triste, depressiva. Não adianta nós sermos algo pro lado de fora e algo pro lado de dentro totalmente diferente. Nós precisamos equilibrar o nosso lado espiritual e o nosso lado físico, sempre em equilíbrio. Nós precisamos ter as duas forças, força física sim, mas força espiritual também. Como que nós adquirimos força espiritual? Faça a pergunta das suas crianças. Orando, lendo a Bíblia, buscando a Deus, indo à casa de Deus, louvando. Várias formas de alimentar a nossa força espiritual com Cristo. O segundo segredo aqui desse líder conquistador foi o quê? Seja forte e corajoso. O segundo segredo, ser corajoso. Quem aqui é corajoso? Deus ordenou que Josué fosse corajoso. O fato é que Deus sabia que o povo era fraco espiritualmente e quando eles encontrassem alguma adversidade ali na frente, eles iriam se tornar fracos espirituais, eles iriam decair espiritualmente, iam se voltar até mesmo contra Deus. Deus queria então que Deus queria reforçar no coração de Josué que ele sim precisava ser forte, ser corajoso, ter ânimo e não desanimar. A Bíblia também é cheia de outros personagens que foi necessário sim eles serem cheios de ousadia, cheios de coragem para enfrentar os seus adversários. Como, por exemplo, Davi. Você lembra de Davi e Golias? Davi foi uma pessoa, um adolescente, que foi muito corajoso. Tava todo mundo lá com medo do gigante Golias. Ele foi lá e falou assim, não, peraí. Eu vou ir lá e vou lutar com esse cara aí e vou ganhar desse cara porque eu vou em nome do Senhor. Ele sabia que quem tava indo era ele para aquela batalha, mas ele não tava indo só com a força do muque dele, não. Ele tava indo em nome do Senhor. E aí eu gosto de imaginar nessa parte que os anjos se moveram lá e falaram assim, ó Deus, ele não foi chamado pra essa batalha aí, mas ele tá falando que vai em nome do Senhor, então agora eu acho que o Senhor vai ter que ir lá cuidar dele. E aí Deus vai lá e cuida ele e faz com que a pedra acerte na testa do gigante Golias e ele cai ali e morre, todos são felizes para sempre. Só que não são felizes para sempre, mas a história acaba assim, do Davi e Golias. Golias morre nas mãos de um pequenino Davi que não foi lutar na sua força, mas contou com a força de Deus. Isso é ser corajoso. Para você, o que é que tem te causado medo hoje? Qual é a coragem que você necessita nesse dia, hoje, nessa semana? Quem sabe seja uma doença enfrentada, quem sabe seja a briga dos seus pais, quem sabe seja a falta de emprego, quem sabe seja a falta de algo. Não interessa aquilo que for, você precisa ser corajoso. Claro, fazendo sempre o que o seu braço alcança para fazer, mas contando sempre com a ajuda e intervenção de Deus, que com certeza está do seu lado e sabe aquilo que você necessita. Seja corajosa. E o terceiro segredo, ser sempre guiado pela palavra de Deus. E aí entra o que eu falei no início do vídeo. Como que eu vou ser guiado pela palavra de Deus se eu ao menos abro a minha Bíblia para conhecer ela? Como que eu vou ser guiado pela palavra de Deus se eu não conheço o caminho? Como que eu vou ir para outra cidade? Um exemplo, quando eu vou para outra cidade viajar, quando eu vou lá para Porto Alegre, capital dos gaúchos aqui, quando eu vou para lá, se eu não usar um GPS, eu não sei chegar lá. Eu sou péssima de localização. Preciso do Google Maps, eu preciso do Waze para me guiar até o lugar onde eu vou ir lá em Porto Alegre, porque senão eu vou me perder no meio do caminho, porque eu não conheço o caminho. Aqui, como que eu vou ser sempre guiado pela palavra de Deus se eu não sei conduzir a palavra de Deus, se eu não sei manejar a palavra de Deus, ou se ao menos eu não abro a palavra de Deus para estudar, para desfrutar, para memorizar, para meditar a palavra de Deus? Como que a palavra de Deus vai guiar o seu coração, querida professora, se você não tem um momento de devocional com Deus todo dia? Você precisa priorizar a sua vida com Deus. Eu sei que os dias são trabalhosos, que os dias são difíceis, muitas vezes nós temos muitos afazeres,
pela frente, mas o seu tempo com Deus, o seu devocional tem que ser a prioridade dos seus dias. O que Mateus vai dizer? Buscai em primeiro lugar as coisas da terra, as coisas que você tem que fazer aqui? Não! Buscai em primeiro lugar as coisas do reino e todas as demais vos serão acrescentadas. Quando você prioriza a palavra de Deus se cumpre na sua vida em todos os detalhes. Mas você precisa se deixar ser guiado pela palavra de Deus. E tudo que eu falo aqui pra você, você pode levar para suas crianças, porque se aplica na vida das suas crianças. Se eu quero brincar no videogame 5 horas por dia, eu vou pra escola no outro período, depois eu vou jogar futebol, depois eu vou não sei o que. Qual que é o momento que eu tirei pra ficar com Deus? Qual é o momento que eu separei para estar com o Papai do Céu? Nós temos vários vídeos aqui no canal também ensinando a criança a orar, quais as razões de ensinar a palavra de Deus para a criança. Vai depois ali na lista de vídeo, dá uma procuradinha, porque tem muito conteúdo bacana aqui para você aplicar dentro do Ministério Infantil com as suas crianças. E você vai ver que desenvolver esse relacionamento com Deus é um processo que você precisa dar o primeiro passo. Deus sempre vai resolver as coisas para você, mas o primeiro passo quem dá é você. Se você não der o primeiro passo de pegar a Bíblia Sagrada, abrir, começar a ler, meditar, tentar entender, Deus não vai descer na sua frente, pegar a Bíblia e abrir para você e dizer, ó, fulana, lê que eu preciso que você leia. Não, isso parte de você. Peguei pesado, né? A prova disso tá lá em Salmos 119 e 105, que fala que lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus, é uma bússola. É como se a palavra de Deus fosse guiando o nosso caminho e nos mostrando para onde nós devemos andar. A palavra de Deus nos mostra caminhos a seguir, nos mostra decisões a serem tomadas. E aqui na vida de Josué, Deus deixou bem claro para Josué que ele devia sim ser forte, ser corajoso e viver de acordo com a lei que Deus tinha dado a Moisés. Josué era conhecedor da lei, mas não adianta também ser só conhecedor e não colocar em prática. Nós precisamos conhecer a Bíblia e colocar em prática ela todos os dias na nossa vida. E você? Quer ser um conquistador de tudo aquilo que Deus planejou para sua vida? Se você quiser, você vai precisar ter essas características também que Josué tinha. Ele era forte, corajoso e obediente à palavra de Deus. Você vai precisar ser, sim, orientado pela palavra de Deus, assim como Josué foi. Não esqueça que nós sempre vamos ter tarefas difíceis para cumprir. E nem sempre Deus vai nos mostrar o processo que nós vamos passar para vivenciar esse projeto lindo de Deus, o cumprimento lindo da promessa de Deus. Mas Deus sempre vai nos dar instruções do que devemos fazer e de como devemos fazer. O que nós precisamos é ser sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Josué, antes de ser líder, olha que interessante. Eu deixei todos esses itens ali para você olhar na Bíblia depois com calma e estudar essa lição. Olha só, antes de Josué se tornar líder, ele presenciou vários milagres de Deus com Moisés. Josué vivenciou os milagres do povo no deserto. Josué vivenciou tudo que Deus fez em prol do povo. Josué conhecia, ele tinha experiência. Ele foi também liderado por Moisés. Ele teve um líder, ele teve quem cuidou dele, quem esteve do lado dele em diversas ocasiões. Ele recebeu o livro escrito por Moisés, deixei toda a referência bíblica ali pra você, tá? Ele recebeu parte da autoridade de Moisés, ele recebeu instruções de Moisés e ele aprendeu a buscar somente a Deus, porque Deus disse que estaria com ele aonde ele fosse, então ele precisava acreditar que Deus cumpriria a sua promessa e estaria junto com ele aonde ele andasse. O versículo para memorizar, Mateus 5,16, da mesma forma, as suas obras devem brilhar, as suas obras não devem ficar escondidas embaixo da mesa, embaixo da cama. As suas obras devem brilhar para que todos as vejam e louvem o seu Pai que está no céu. Na lista de ideias eu deixei ali para você uma brincadeira que eu nomeei como força, coragem e sabedoria. É uma dinâmica maravilhosa para as crianças maiores, para você trabalhar com eles a importância deles prestarem atenção nas instruções. Porque você pensa, se Josué tivesse entrado na terra prometida com o povo e ele não tivesse entendido ou prestado atenção nas instruções que Deus deu para eles, eles iam chegar lá e iam fazer tudo errado. Então aqui tá a importância de nós ouvirmos,
prestarmos atenção e colocarmos em prática apenas o que foi nos instruído. Deixei toda descrita ali pra você essa dinâmica bem bacana. E pra tarefa dessa aula, em uma aula anterior você vai pedir que nessa aula as crianças tragam uma foto sua, porque tem ali toda a descrição pra você fazer um cartão com as suas crianças. Tem um modelo de cartão bem legal pra você imprimir lá na apostila de moldes, que eu vou deixar pra você também junto com o e-book de planejamento. E finalizando, questione as suas crianças pra ver se elas realmente entenderam aquilo que você as estava ensinando, pra que elas realmente venham guardar essas sementinhas no coração dela. E claro, né, preciosa, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo pra mais e mais tios do Ministério Infantil, pra gente entender que esse conteúdo realmente é importante pra você e que tem te ajudado dentro do Ministério Infantil. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe infinitamente mais. Deixa teu comentário carinhoso aqui pra mim que eu vou ali responder depois. Amo a sua vida, preciosa. Beijo no seu coração, Deus te abençoe.